Para quem está assistindo esse vídeo, sejam muito bem-vindos. Eu estou tentando gravar, né? Vamos ver se dá certo. É um grupo que a gente fez de estudos avançados do Espiritismo e o tema de hoje é o nascimento de Jesus. Então, sejam todos muito bem-vindos. A gente está fazendo essa reunião pelo Google Meet. Para quem não puder participar ao vivo, depois assiste. Bom, então hoje a gente vai ver o nascimento de João Batista. É um tema muito interessante porque ele tem um link com várias coisas do Antigo Testamento. Eu falo que eu pareço o disco quebrado, né? Porque eu falo sempre que o Espiritismo, sendo uma religião cristã, precisa estudar, né, os evangelhos. E para você estudar e compreender os evangelhos, você precisa ter um conhecimento mínimo do Antigo Testamento. Eu falo que a gente vai ficando velho, a gente acaba se repetindo, então vocês desculpem, né? Mas acontece, para a gente pegar alguma coisa, eu vou mostrar, vou provar para vocês, né? Que para que a gente entenda melhor o Evangelho, a gente precisa ter uma visão geral do Novo Testamento e uma visão geral do Antigo Testamento. Então vamos começar, né? Nós estamos no roteiro 3 do estudo avançado da doutrina espírita, o nascimento de João Batista. O nascimento de João Batista foi revestido de um clima de expectativas e surpresas, uma vez que Isabel, sua mãe, encontrava-se numa idade em que, usualmente, as mulheres não engravidam. Então, por que expectativa? A gente precisa entender que no conceito, né, daquela época, que eu falo sempre, a gente precisa ver texto e contexto. Naquela época, o conceito de um casal sem filhos era um casal que não tinha as bênçãos de Deus. Isso era considerado que eles tinham cometido algum pecado que impedia que eles tivessem filhos. Hoje em dia, a realidade é muito diferente. Alguns casais optam por não terem filhos, outros optam por não podendo ter filhos por adoção, cada um sabe de si. Mas na época era uma mostra de que esse casal tinha cometido algum pecado. Então, quando veio a notícia, né, de que Isabel, que era prima de Maria, estava grávida, nossa, foi uma comemoração só. Nós vamos para o Evangelho de Lucas. Só para a gente fazer um início do Evangelho de Lucas, ele começa dizendo assim, no primeiro capítulo: muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente, desde o começo, e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. O que está acontecendo? Lucas está explicando o motivo dele estar escrevendo esse evangelho. Ele pegou em detalhes relatos de pessoas que conheceram Jesus e que, em algum momento, relataram esses fatos. E aí, o que aconteceu? Ele está trazendo esses relatos. Ele começa aqui: o nascimento de João Batista é predito. No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, era também descendente de Arão. Pausa para meditação. Vamos entender isso aqui.
Lembra que a gente falou que Israel teve 12 filhos, deram origem às 12 tribos de Levi, de Israel, 12 tribos. Um dos filhos dele se chamava Levi, e essa tribo de Levi foi separada para que se dedicasse exclusivamente ao serviço do Senhor, de Deus. Então, quando foi feita a divisão da terra prometida, eles não receberam nenhuma porção de terra para que eles cultivassem, porque eles diziam: a sua herança é o Senhor. Levi, que deu origem à tribo dos dedicados a Deus, Levi teve 3 filhos, Gerson, Coate e Merari. Lembra que toda a sociedade judaica é baseada nas tribos e suas divisões, os seus clãs. Vamos para quem interessa. Gerson é o mais velho. Coate, que é o segundo filho, teve 4 filhos: Amrão, Izar, Hebron e Uziel. Por que Amrão, é importante? Porque ele vai ter como filhos Arão, que é o chefe dos sacerdotes. O sumo sacerdote é sempre um descendente de Arão. E também Moisés, que é o famoso, aquele que libertou o povo judeu da escravidão do Egito. O que aconteceu? Nós vamos encontrar no livro de Crônicas, que está no Antigo Testamento, no primeiro livro de Crônicas, o rei Davi fez o seguinte: ele separou as tribos dos descendentes de Levi, e no capítulo 24, ele vai dar a cada um a função no templo. Você vai tocar, você vai acender incenso, você vai limpar, você vai cuidar da segurança, do templo, dos locais em volta. E ele dividiu em 24 famílias. A gente precisa lembrar que o calendário judaico é diferente. O número de dias no mês, o número de meses no ano é bastante diferente. O que aconteceu? Então, essas tribos que eram dedicadas, esses clãs, ao trabalho no templo, uma semana no ano, 2 vezes, eles serviam ao templo. Eles ficavam uma semana, vamos dizer assim, de plantão, trabalhando no templo. Então, Zacarias, que pertencia a uma dessas 24 famílias, a família de Abias, ele era um sacerdote. Então, 2 semaninhas no ano, ele ia trabalhar exclusivamente no templo, tá? E a sua mulher, Isabel, era da tribo de Arão, da tribo dos sacerdotes. Vamos continuar aqui a leitura. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Então aqui está tirando a ideia de que eles foram punidos não tendo filhos. Está dizendo que não, que eles seguiam as leis de Deus. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram de idade avançada. Vamos continuar a história. Detalhe, eu esqueci de falar, Herodes começou a reinar 40 anos antes de Cristo e ele era responsável pela Judéia, Galileia, Samaria, Pérea e Idumeia. Ele era o governante, o representante do Império Romano, lembrando
que na época de Jesus a Palestina era dominada pelo Império Romano. Certa vez, estando de serviço o seu grupo, né? Lembra das 24 famílias? Agora era a vez de Zacarias servir. Certa vez, estando de serviço o seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então, um anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar de incenso. Então, ele estava lá, sozinho, numa sala, e apareceu um anjo do lado direito, né? Zacarias, ao contrário de mim, não gritou feito um doido, né? Ele foi escutar o que o anjo tinha para dizer. Quando Zacarias ouviu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João, que é o famoso que nós vamos ver depois. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Que história é esse de não tomar vinho, não tomar bebida fermentada? Por que isso? Se nós procurarmos no livro de Números, no capítulo 6, existe o que nós chamamos de as regulamentações do voto do Nazireu. A explicação, eu vou ler só 2 versículos. O Senhor disse ainda a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: se um homem ou uma mulher fizer um voto especial, um voto de separação para o Senhor como nazireu, terá que se abster de vinho e de outras bebidas fermentadas, e não poderá beber vinagre feito de vinho ou de outra bebida fermentada. Não poderá beber suco de uva, nem comer uvas, nem passas. Enquanto for nazireu, não poderá comer nada que venha da videira, nem mesmo as sementes ou as cascas. E todo o capítulo 6 é dedicado à descrição do voto de Nazireu, né? Então, João Batista era um nazireu, ele foi dedicado a Deus, portanto, ele tinha que cumprir determinadas regras dadas no Antigo Testamento. Se a gente não tem essa leitura um pouquinho mais aprofundada, a gente passa batido, né? Poxa, Isabel, sacerdote, Abias, não pode tomar vinho. A gente vai dando uma aprofundada, por isso que aqui é estudo aprofundado da doutrina espírita. A gente já passou da superfície, a gente está mergulhando um pouco mais. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus, e irá diante do Senhor, no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Então, ele está dizendo que João Batista vai nascer para preparar o caminho do Senhor. Que Senhor que é esse? É Jesus, o Messias. Zacarias perguntou ao anjo: como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. Isso porque ele tinha uma linguagem polida, né? Ele deve ter pensado: tá de gozação comigo, como é que eu vou ter filho? Já estou velho, minha mulher está velha. O anjo respondeu:
Sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para lhe transmitir essas boas novas. Agora você ficará mudo, não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras que se cumprirão no tempo oportuno. Enquanto isso, o povo esperava por Zacarias, estranhando sua demora no santuário. Quando saiu, não conseguia falar nada. O povo percebeu então que ele tivera uma visão no santuário. Zacarias fazia sinais para eles, mas permanecia mudo. Quando se completou o seu período de serviço, que é uma semana, ele voltou para casa. Depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou e durante 5 meses não saiu de casa. E ela dizia: isto é obra do Senhor. Agora ele olhou para mim favoravelmente para desfazer a minha humilhação perante o povo. Então teve o anúncio, assim como Maria também recebeu o anúncio do anjo, dizendo que ela daria à luz ao Messias. Isabel também recebeu o anúncio do anjo Gabriel de que Zacarias recebeu o anúncio de que eles receberiam aquele que prepararia o caminho de Jesus. Agora nós vamos dar um salto, nós vamos pular o nascimento de Jesus, Maria visita Isabel, o cântico de Maria, e vamos para o nascimento de João Batista. Ao se completar o tempo de Isabel dar à luz, ela teve um filho. Seus vizinhos e parentes ouviram falar da grande misericórdia que o Senhor lhe havia demonstrado e se alegraram com ela. No 8º dia, foram circuncidar o menino. Lembra da tradição que nós lemos? Todo descendente do sexo masculino, no 8º dia, ele tinha que ser levado ao templo para ser circuncidado, que era um símbolo da aliança do povo hebreu com Deus. Queriam dar-lhe o nome do pai, Zacarias, mas sua mãe tomou a palavra e disse: não, ele será chamado João. Disseram-lhe: você não tem nenhum parente com esse nome, porque também existia o hábito de se homenagear os ascendentes, os antepassados, com o nome da criança. Mas não tem ninguém chamado João na sua família? Então fizeram sinais ao pai do menino, para saber como queria que a criança se chamasse. Ele pediu uma tabuinha e, para admiração de todos, escreveu: o nome dele é João. Imediatamente sua boca se abriu, sua língua se soltou e ele começou a falar, louvando a Deus. Todos os vizinhos ficaram cheios de temor e por toda a região montanhosa da Judéia se falava sobre essas coisas. Todos os que ouviam falar disso se perguntavam: o que vai ser este menino? Pois a mão do Senhor estava com ele. Então, nós concluímos o nascimento de João Batista. Na próxima terça, nós vamos ver a vida dele com relação a Jesus.